Boa tarde a todos, queria agradecer a toda a audiência do canal History of Science da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro, eh, dar os parabéns por esta iniciativa do canal no YouTube, ao programa doutoral de História da Ciência, porque é, em boa verdade, algo bastante importante para a divulgação do trabalho que vamos fazendo nestas áreas. Queria começar esta minha conversa com vocês sobre a documentação nos museus, exatamente para falar porque é que nós precisamos ter processos de documentação nos museus e de gestão de informação nos museus relativamente às suas coleções. E nós temos essa necessidade, ou melhor, os museus têm essa necessidade, por duas razões fundamentais. Uma delas é a responsabilidade que têm perante a sociedade, ou seja, a necessidade que têm de mostrar que são bons guardiãos, aliás, da informação, do património que têm ao seu cuidado e, portanto, têm de saber um conjunto de informações de gestão muito práticas, como por exemplo saber a qualquer momento onde é que estão as coleções que guardam, em que estado é que estão, de quem é que é a propriedade dessas coleções, que direitos é que existem sobre elas. Portanto, há aqui um conjunto de informação que diz respeito à gestão da própria coleção. E depois, por outro lado, uma outra questão fundamental que tem a ver com o estudo do património cultural que os museus têm dentro das suas portas, ou seja, tudo aquilo que são processos de estudo de coleções, de investigação histórica, de contributos para outras ciências, se pensarmos nos casos, não só, mas nos casos mais imediatos em termos da organização, que são os museus universitários, por exemplo, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, com quem eu tive o gosto de trabalhar há uns anos atrás, e que tem, desde logo, uma responsabilidade grande, porque é a casa onde são depositados um conjunto de objetos, de coleções que são utilizadas correntemente, ou seja, no dia a dia, ainda hoje, para o desenvolvimento de um conjunto de áreas na botânica, na zoologia, na química, na física, que têm um conjunto de património que depois pode vir a ser utilizado ou que foi utilizado no contexto de aulas nestes casos. Mas o desenvolvimento da ciência também tem este auxílio dos museus e, portanto, a documentação das coleções ou a documentação dos processos ou dos procedimentos de gestão dessas coleções são fundamentais nestas duas matérias. Isto já para não falar, como é óbvio, os outros processos para os quais a documentação é absolutamente essencial, que têm a ver com o dia-a-dia dos museus relativamente à divulgação do património e à produção de conhecimento do património que têm a seu cuidado. Por exemplo, não há produção de exposições sem uma boa documentação da coleção que nos permita saber, por exemplo, se imaginem, por exemplo, eu quero fazer um estudo no Museu de Arte Contemporânea sobre o desenvolvimento e a participação das mulheres na produção artística na última década, vamos supor, e portanto eu tenho de saber que a minha coleção tem uma representatividade, seja ela qual for, do género feminino na produção das obras que eu tenho ao meu cuidado. Até para o próprio museu poder também construir coleções, juntar ao seu acervo mais outros objetos que estejam em falta para contar as diferentes histórias que os museus depois contam, quer através das exposições que produzem, quer através dos serviços de educação que têm, quer através, hoje em dia, de outros meios, como por exemplo o universo digital, que é também tem sido uma grande aposta nos últimos tempos
para os museus. Para isso, os museus contam com o apoio uma arma fundamental e que tem sido desenvolvida ao longo de vários anos, séculos, diria eu, desde logo do aparecimento do Museu Moderno, com a criação das taxonomias que nos permitiram fazer sistemas de classificação e recuperação de informação para encontrarmos a informação das coleções e para encontrarmos o espólio que pretendíamos guardar e para organizarmos também, mas mais recentemente com a criação de um conjunto de normas que nos permitem consolidar os procedimentos de gestão das coleções, como é o caso da norma Spectrum, e também com um conjunto de outras normas, algumas bastante mais técnicas de intercâmbio de dados, outras de sistemas de representação, ontologias, que nos permitem identificar e funcionar como, e essas normas funcionam quase como uma cola semântica que nos permite construir todo o conhecimento que é gerado por uma coleção e por tudo aquilo que está à sua volta, seja ele a produção, as pessoas que fazem essa produção, a forma como essa produção daquele objeto foi feita, que técnicas é que são utilizadas e o que é que descreve essa técnica. Há um conjunto de normas que nos vão permitir consolidar a informação sobre cada um destes tópicos que eu estava a falar e estruturá-los de uma forma, através de uma ontologia que nos permite uma descrição que possa ser entendível por nós, humanos, que somos bastante mais inteligentes do que a máquina por enquanto, mas que também auxilia a máquina a compreender essa informação e que permita que a máquina possa fazer chegar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Eu, se calhar, arriscaria a falar em duas normas, uma delas que é o Spectrum, e mais tarde, e depois falarei nesta cola semântica que é o CIDOC-CRM. O Spectrum é uma norma que nasce em 94, nasceu portanto, no seio de uma instituição chamada Museum Documentation Association, que reuniu um conjunto de profissionais ingleses para a criação dessa norma. A Museum Documentation Association era uma associação para a documentação dos museus constituída por vários profissionais, mas essa associação deixou de existir e passamos a ter uma outra associação, uma outra instituição, que é uma charity inglesa. Nós não temos uma relação muito, mas é uma instituição, de certa forma, que vai cumprir um objetivo que é útil à sociedade e, portanto, mas não é uma instituição com fins lucrativos, antes pelo contrário, mas que procura, no caso da Collections Trust, desenvolver um conjunto de trabalhos sobre o património, sobre as coleções que estão à guarda de um conjunto dos museus no geral para o território inglês. O âmbito da Collections Trust é Reino Unido, mas em boa verdade a Collections Trust é uma instituição que depois vem a ajudar um conjunto de organizações fora do Reino Unido. Essa organização tem mantido a norma Spectrum, que vai neste momento já na 5ª versão. Nós temos em Portugal traduzida a 4ª versão da norma, que foi traduzida por mim inicialmente no processo do meu doutoramento, em que o museu que utilizamos como caso de estudo foi o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, e por isso é que eu há bocado disse que trabalhei no museu, mas essa norma já teve o seu caminho, foi feito um conjunto de divulgações aqui em Portugal e foi feito um acordo com a Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, que também publicou a norma e difundiu no âmbito do território do Brasil, e neste momento nós temos em mãos o início do projeto de tradução da versão 5 da norma,
que estamos a desenvolver com um conjunto de colegas que trabalham em museus e que são investigadores em Portugal e no Brasil, de uma forma que têm feito de uma forma completamente voluntária este processo de tradução. Nós estamos um pouco no início do processo, a traduzir as questões gerais, a adaptar a linguagem, a ver que termos é que vamos utilizar entre Portugal e do Brasil, porque, como sabem, nós temos uma língua que é a mesma, mas que tem as suas diferenças nos diferentes territórios e, portanto, nós temos de normalizar esta questão, uma vez que estamos a falar em normas. E iremos apresentar no início do próximo ano, no primeiro até metade do próximo ano, com toda a certeza, a tradução para português da versão 5 da norma Spectrum, que é uma norma que contém 21 procedimentos para a gestão da coleção, que vão desde empréstimos, ou seja, que passos é que nós devemos ter quando estamos a fazer um empréstimo de uma obra ou de um objeto qualquer de uma coleção, ou tem questões como, por exemplo, eu quero fazer uma revisão ao inventário, uma auditoria ao inventário e, portanto, tenho um procedimento, um conjunto de passos que eu devo seguir e um conjunto de regras que eu vou ter de cumprir para documentar, para certificar que a minha coleção possa ter todas as informações necessárias para que eu possa ser responsabilizado pelo cuidado que tenho de ter. Eu, quero dizer, o museu, possa ser responsabilizado pelo cuidado que tem que ter relativamente àquela coleção. Há uma questão aqui importante relativamente à norma Spectrum e à sua utilização, é que a norma é um pouco complexa no sentido em que exige esforço na definição de políticas de gestão de acervo. Isto traz alguma dificuldade para os museus, de forma bastante global, relativamente à forma como os museus operam com a sua tutela, à liberdade que poderão ter ou não da sua tutela para definir políticas que às vezes podem ser complexas, por exemplo, na questão da incorporação de objetos. Um museu municipal dizer que não aceita tudo e mais alguma coisa e, portanto, tem regras para o que é que incorpora na sua coleção. Isto traz algumas consequências políticas que é necessário que estejam escudadas, que estejam alicerçadas num entendimento claro dessa necessidade pela tutela. E, portanto, esta definição das políticas vai levar a uma criação de procedimentos de acordo com essas políticas, e isto vai permitir com que os museus, e essa é a grande vantagem da norma Spectrum, possam ter cada vez mais melhores procedimentos para responder às necessidades que a documentação das coleções, da gestão das coleções hoje em dia acarreta. Nós temos que, quando emprestamos um objeto, quando recebemos um objeto para um empréstimo, para uma exposição, temos de ser cada vez mais rigorosos na forma como tratamos essa informação e como disponibilizamos essa informação e somos transparentes relativamente a esses processos nos museus. Pois há uma outra questão que tem a ver com a norma, com outras normas, com outra categoria de normas que tem a ver mais com o conhecimento e a transmissão do conhecimento, que é aquilo que nós podemos obter através da utilização de uma norma como o CIDOC CRM, que é, nas palavras das pessoas que o fazem, o CIDOC CRM é uma norma criada no âmbito do Comitê Internacional para a Documentação do Conselho Internacional de Museus. O CIDOC é um dos comitês internacionais do ICOM mais antigo, foi criado em 1950 e, portanto, é dos primeiros comitês do ICOM. Tem feito um trabalho de criação de normas e de boas práticas na área da documentação e da gestão das coleções, que é notável, com normas como, por exemplo, com participação na definição de normas como o Object ID, as categorias de informação do CIDOC, que são
se calhar o documento mais utilizado em todo o mundo para a criação de estruturas de informação em, em termos de dados, em estruturas de dados para receber informação sobre as coleções, e essa norma, o CIDOC CRM, que é hoje em dia uma ISO, permite que nós possamos identificar cada um dos elementos que se vão relacionando e a forma como se vão relacionando com um objeto ou com uma coleção. Ou seja, eu tenho um objeto, tenho uma pessoa, posso dizer que este objeto é uma coisa feita por aquela pessoa, identificando nesta relação de forma que a máquina compreenda, portanto estamos a falar de uma ontologia com classes, subclasses, com entidades e com uma estrutura bastante complexa para estar a explicitar aqui, mas depois poderão ver o link que iremos certamente disponibilizar aqui no canal, não é? E aí vão poder ver que é uma norma muito complexa, hoje em dia inclusive é já uma norma ISO, e portanto foi sendo trabalhada até esta versão, que é agora a versão 7.1, publicada muito recentemente, que teve uma revisão profunda para poder ser mais clara e mais clarificadora para quem a pretende utilizar, e que tem tido um impacto considerável, não só no universo dos museus, mas também no universo das bibliotecas e dos arquivos, que têm utilizado aquilo que é o CIDOC CRM, que é uma ontologia para a descrição do património cultural, nas suas mais diferentes facetas, que vai tendo, e que, como é lógico, vai tendo aqui pontos de ligação com as bibliotecas e com os arquivos, porque qualquer uma destas 3 instituições de memória, em boa verdade, trabalham sobre a mesma coisa, que são contentores ou objetos que contêm informação neles próprios, sejam documentos, sejam livros, sejam objetos. O que nós temos em cada um deles são carregadores de informação, são contentores de informação, que depois é lida ou pode ser lida de diferentes maneiras. O CIDOC CRM trabalha como uma cola semântica, é a expressão muito feliz que quem fez o CIDOC CRM publica no site, e que tem sido a descrição mais utilizada por todos no comitê para o excelente trabalho que foi feito pelos colegas que vão desenvolvendo o CIDOC CRM. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.